Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos dar continuidade na série Python para investimentos. E especificamente no episódio de hoje, a gente vai começar a falar sobre indicadores de análise técnica. E esse primeiro indicador que a gente vai falar vai ser o IFR, Índice de Força Relativa, que normalmente é conhecido no inglês como RSI. Relative Strength Index. E para que serve esse indicador? Ele é utilizado para avaliar a força ou a fraqueza de um ativo financeiro. Você tem ali dois limites. O limite superior, que é em torno de 70%, e o inferior, que é em torno de 30%. Quando a força relativa ultrapassar o limite superior, ele te dá a indicação de você vender as suas ações. Quando a força relativa estiver próximo do limite inferior, ele te dá uma indicação de você comprar mais ativos. Então você utiliza esse indicador para comprar ou vender mais ativos. Então fica comigo até o final que a gente vai aprender detalhadamente como utilizar esse indicador. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos abrir o nosso projeto. Ele está aqui nessa pasta ações. E aí eu tenho que abrir o Jupyter Notebook. E para isso eu vou digitar aqui em cima, ó, CMD, para abrir o prompt de comando dentro da pasta. E digito o comando Jupyter Notebook. Feito isso, o Jupyter Notebook irá abrir com o meu arquivo. E aí eu vou dar um duplo clique nesse arquivo. Aí vai abrir o arquivo com toda a codificação. Lembrando que, para você poder entender essa codificação aqui, você assista aos vídeos dos episódios anteriores, que aí lá eu explico linha por linha o que eu fiz até aqui. Então eu vou rodar toda essa codificação até a última célula. Shift Enter. Pronto. Nessa última célula aqui, foi que a gente viu no episódio passado como a gente delimitar um valor de porcentagem que a gente vai utilizar na nossa linha-alvo. Então, depois que a gente roda aqui, ele me dá um valor através dessa linha. Que valor é esse? 2,73. Então, essa é a porcentagem que eu vou estar utilizando na minha linha-alvo aqui em cima. Ó. Então, se a gente perceber, ó, eu tenho três linhas. Tá vendo? A linha preta, a linha vermelha e a linha verde. E aí, a minha linha verde é a porcentagem alvo que eu quero ganhar. E essa linha verde aqui, ela aparece quando eu coloco o valor da minha porcentagem, ó, 2,731. E aí, cria-se essa linha alvo e quando a linha vermelha chegar no meu alvo, aí eu tomo a decisão de vender esse meu ativo, essa minha cota. E aí eu vou ganhar 2,731% de ganho a partir do valor de compra, R$ 16,98. Quando chegar no meu alvo 19,71, eu vendo. Se a gente observar aqui, ó, até agora não chegou. Então eu deixo ali. Isso não significa que a linha vermelha vai chegar na verde, não significa isso, mas eu deixo ali que quando chegar em um determinado momento que a linha vermelha chegar na verde, eu tomo a decisão de vender. Se eu não quiser vender, eu mantenho comprado. Mas essa linha aqui, ela nos dá apenas uma base do valor, da porcentagem que eu vou utilizar para o meu valor-alvo, é 2,731. E hoje, o que a gente vai ver? Criar o Índice de Força Relativa, IFR. Para isso, a gente vai criar um data frame chamado IFR, que é essa variável aqui, underline DF, ela vai receber quem? Eu vou pegar o data frame que tem todos os preços lá de cima. Então, vem aqui em cima, ó, eu vou pegar esse, ó, preços, ações, que esse é data frame, que tem tudo isso aqui, ó. Eu só vou criar um data frame que tenha a data com o preço de fechamento. Então, vem aqui embaixo, ó, coloca aqui, ó, o preços, ações. E aí eu pego a coluna close, e aqui, como isso aqui vai ser parâmetro de um data frame. Então eu coloco assim, ó, pd.dataframe, abro parênteses aqui,
e fecho parênteses aqui. O que é esse PD aqui? Esse PD aqui é de pandas. Então, se a gente observar aqui, ó, eu importei a biblioteca pandas e dei um apelido de PD. E aí esse PD eu coloquei aqui embaixo, ó, PD. Ó, PD.dataframe. Ou seja, eu estou pegando essa coluna aqui, ó, close, daquele dataframe lá de cima, e estou criando um outro dataframe somente com a data e os preços de fechamento. Se eu colocar isso aqui para rodar, ó, eu vou copiar essa variável aqui e vou colocar aqui embaixo. Shift Enter. Observe agora que temos um data frame apenas com a coluna data e a coluna close, que é o preço de fechamento. Agora sim, a gente vai trabalhar esse índice de força relativa apenas em cima desse data frame. Agora eu vou criar 3 colunas nesse data frame aqui. Então eu vou colocar as 3 colunas e depois eu vou explicar cada uma delas. E o que eu fiz aqui? Eu criei essas 3 colunas, e aí essa coluna aqui eu dei o nome de diff valores, ou seja, eu peguei esse data frame com a coluna close, que são os preços de fechamento, e fiz a diferença entre os preços de fechamento, ou seja, é esse preço menos depois esse preço menos esse preço menos esse preço menos esse, e assim sucessivamente. E aí eu coloquei dentro dessa coluna que eu chamei de diff valores. As outras 2 colunas, o ganho e a perda, eu utilizei métodos parecidos. Essa coluna aqui de ganho, o que eu fiz? Eu peguei a coluna de diferença de valores e utilizei um método chamado clip. E aí eu botei aqui dentro, ó, low igual a 0. Ou seja, o que ele vai fazer? Da coluna diferença de valores, eu vou ter valores positivos e negativos. Ele vai pegar os valores negativos e vai mudar para 0. Então, todos os valores negativos, esse clipe aqui, ó, ele vai transformar para 0. Então, qualquer negativo vai ser 0. E aí, esses valores aqui vão ser colocados dentro da coluna ganho. E na coluna perda? Na coluna perda, eu utilizei um método parecido, só que agora eu utilizei up. Ou seja, o que ele vai fazer? Dos valores positivos e negativos do diff valores, ele vai pegar os valores positivos e vai colocar para 0. Então, todos os valores positivos vai para 0. E os negativos vão continuar negativos. Mas aí eu utilizei esse ABS aqui, de absoluto. Então, esses valores negativos, eles vão ser transformados em positivos. Eles vão manter a intensidade negativa, só que com o sinal positivo. Aí agora, se eu pegar esse data frame aqui, ó, e colocar ele aqui embaixo para rodar, olha o que nós vamos ter. Ó. Nós temos aqui a coluna diff valores, com os valores tanto positivos quanto negativos. Esses valores aqui são os valores dos ganhos e das perdas. Ó. Os que são positivos é que teve ganho. Os que são negativos é o que teve perda. Na coluna do ganho, o que eu fiz? Os valores que são positivos se mantêm e os que são negativos vai para 0. Já na perda, eu fiz o contrário. Os valores positivos vão para 0 e os valores negativos, nesse caso aqui, continuaria negativo, só que eu botei o absoluto. Passou a ser positivo. Agora, para essas 2 colunas aqui, ó, coluna ganho e coluna perda, eu vou criar médias móveis de 14 períodos. Então, eu vou estar colocando aqui e depois eu vou estar explicando a codificação. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a média de 14 dias ao longo da minha série histórica. Então, eu pego a média do ganho, da coluna ganho, somente da coluna ganho,
eu pego 14 dias, tiro a média. Depois eu desloco um dia, aí eu pego mais 14 dias, tiro a média. Desloco mais um dia, pego 14 dias, tiro a média. Aí eu faço isso em toda a série histórica. E com isso, esses valores de média vão ser colocados aqui dentro dessa coluna. E eu faço isso da mesma forma com a coluna de perda. Então eu tenho lá a coluna de perda, tem vários valores. Aí eu pego uma janela de 14, tiro a média de perda, aí eu desloco um pouquinho, pego mais 14, tiro a média, aí desloco mais um pouquinho, 14, tiro a média, e assim eu faço ao longo de toda a série histórica. E aí todos esses valores, eles vão ser tirados a média e colocado dentro dessas colunas. Aí aqui eu coloquei, por exemplo, mini períodos igual a 1. Por que isso? Porque quando eu vou andando com essa janela e tirando as médias, quando chega lá no finalzinho da série histórica, por exemplo, os últimos 14, aí ele vai pegar os 14 e vai tirar a média. Aí a janela vai deslocar um pouquinho, já não tem mais 14, tem 13. Aí ele tira a média dos 13, aí anda mais um pouquinho, aí vai ser 12, aí tira a média dos 12, enfim. Ele vai fazer isso até o período mínimo de 1. Então, se eu não colocasse isso, provavelmente iria dar errado, porque ele ia deslocando, quando chegasse no final, não ia ter mais 14, ia ter 13. Aí provavelmente daria erro. Então, eu coloco esse 1 aqui porque é o período mínimo. Feito isso, todas essas médias vão ficar dentro dessa coluna aqui. Agora, se eu pegar esse data frame e rodar ele, a gente vai ver que foram criados duas colunas de média ganho e média perda, onde tem esses valores aqui, ó, cada valor desse aqui é o valor da média dos valores dos ganhos. E aqui são os valores das perdas. Agora, com essas colunas aqui, com esse data frame, é que a gente já vai começar a fazer os cálculos para a gente poder utilizar no índice de força relativa. Para calcular o índice de força relativa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar mais 3 colunas, baseado nessas colunas de média de ganho e média de perda. Com essas 3 colunas, a gente vai plotar os nossos gráficos. E aí eu vou colocar nessa célula de baixo as codificações, e aí depois eu explico cada linha. Aqui foram criados 3 colunas. Uma coluna eu dei o nome de IFR, que é o valor do nosso índice de força relativa, e mais 2 colunas, que é o valor up e o valor down. O valor up vai ser a coluna que vai ter os valores que ultrapassarem a 70%. E o valor down vão ter os valores que ultrapassarem o limite inferior de 30%. Então, nessa coluna aqui do IFR, qual foi o cálculo que eu utilizei? Eu utilizei o seguinte: primeiro a gente calcula a força relativa. A força relativa é o médio de ganho dividido pelo médio da perda. Então, eu pego a média de ganho dividido pela média da perda. Com isso, eu tenho a força relativa, que é esse elemento aqui, ó. Força relativa. Para calcular o índice, eu faço o seguinte: eu pego o 100, subtraio de, aí abro parênteses, 100 dividido por, abro parênteses aqui, 1 mais a força relativa, e aí eu pego a força relativa, somo com 1, depois eu pego 100, divido por esse resultado aqui e depois subtraio de 100. E aí eu tenho meu índice de força relativa. Feito isso, eu vou pegar essa coluna e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar uma função onde eu vou pegar os valores do índice da força relativa e vou ver se cada valor dessa coluna é maior
que 70. Se for maior que 70, esses valores vão vir aqui para dentro, ó, valor up. Se for menor, else, se for menor, esse valor vai receber um not a number, ou seja, não vai ter valor nenhum. Para a coluna de valor down, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar os valores do índice de força relativa que está nessa coluna e vou comparar. Só que agora eu vou comparar com menor que 30. Quando os valores que tiver aqui dentro for menor que 30, esses valores vão vir aqui para essa coluna valor down. Se for maior, vai ser not a number. Observe que eu coloquei not a number aqui e utilizei aqui o NumPy. Só que a gente não instalou o NumPy, então a gente vai ter que instalar o NumPy lá em cima. Então vou pegar aqui, ó, vou botar lá em cima, vou importar, import NumPy as NP. Esse NP que está aqui é de NumPy. Eu Shift Enter, rodei essa célula. Agora eu venho aqui, ó, eu já posso rodar esse código porque não vai dar mais erro. Porque eu coloquei aqui, ó, NP de NumPy. Se eu pegar esse data frame IFRDF, colocar ele aqui embaixo e rodar, observe agora que eu tenho essas três colunas aqui, IFR, valor up e valor down. Essas três colunas aqui que eu vou estar utilizando lá no gráfico para a gente poder ver. E observe que o valor up, onde tem valores, é porque o valor do IFR ultrapassou aqueles 70%. E aí eu vou ter esses valores aqui que eu vou colocar num gráfico. Então agora eu vou colocar aqui a codificação do gráfico. Depois que eu colocar toda a codificação, eu vou estar explicando. Agora eu vou estar rodando essa codificação aqui para a gente poder ver o resultado. Observe que está muito embolado. Por que está muito embolado? Porque eu estou analisando a série histórica toda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir e tentar avaliar só essa partezinha aqui, que é o que interessa para a gente. Então eu vou reduzir esse data frame. Eu vou vir aqui, ó, vou abrir e fechar colchete e vou colocar 3.000 e 2 pontos. Ou seja, eu tenho ali o data frame todo, 0 até 5.000. Então, eu vou pegar o data frame e vou do início do instante de 3.000 para hoje. Tá? Então, quer dizer, na realidade eu vou ter 2.000 pontos. Então, vou vir aqui, vou rodar, rodar e rodar. Pronto. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro. Então, vamos entender aqui rapidamente o que está acontecendo. Eu tenho dois limites, o inferior de 30% e o superior de 70%. Essa linha preta aqui é meu índice de força relativa. Quando esse índice de força relativa estiver abaixo dos 30%, ele me coloca um marcador aqui me indicando para eu comprar a ação. Ou seja, verde, pode comprar. Quando o índice de força relativa ultrapassar os 70%, ele me coloca um marcador vermelho, ou seja, ó, pode vender a sua ação. É claro que a gente não vai obedecer cegamente a esse indicador, tá? Mas ele vai nos dar uma orientação se é o momento de comprar ou se é o momento de vender. Então, observe aqui, ó, que nesse ponto aqui eu poderia vender a minha ação. Eu não vendi. Então, agora, ó, observe que o índice de força relativa está diminuindo. Quando chegar aqui embaixo, provavelmente vai ficar verde. É claro que eu não sei se ele vai exatamente vir aqui embaixo. Tá? Ele pode daqui subir novamente. Mas eu vou aguardar.
Tá? Quando ele chegar aqui embaixo, eu vou e tomo a decisão se eu quero comprar mais. Ou se por acaso ele subir e chegar aqui em cima e aparecer um indicador vermelho, aí eu posso tomar a decisão de vender. Então, assim, a gente está utilizando esses indicadores, a gente vai utilizar os indicadores para nos dar base para a gente poder estar ou vendendo ou comprando. Então, pessoal, a gente vai finalizar com esse indicador. Nos próximos vídeos teremos mais indicadores que vai nos ajudar a tomar a decisão de forma mais adequada. Tá? E se você está gostando desse vídeo e quer que eu produza mais e mais vídeos desse assunto, deixa aqui nos comentários, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar novos vídeos, tá? E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!